Eles disseram que era impossível, que a história que conhecemos é a única história, que as lendas são apenas ficção, mitos contados ao redor de fogueiras por mentes ingênuas. Mas o que acontece quando a Terra, a própria rocha sob nossos pés, começa a sussurrar segredos? Segredos que desafiam tudo o que nos foi ensinado? Segredos tão colossais que reescrevem os primeiros capítulos da existência humana? Hoje, vamos mergulhar em um mistério geológico que pode ser a prova irrefutável de uma verdade bíblica esquecida. Uma verdade sobre seres que andaram pela Terra em uma escala que desafia nossa compreensão. Prepare-se, porque o que você está prestes a ver e a ouvir vai abalar as fundações do seu conhecimento. Imagine por um instante um cenário que transcende a lógica e a razão. Na remota província de Mpumalanga, na África do Sul, existe uma cicatriz na paisagem, uma anomalia que desafia séculos de conhecimento científico e arqueológico. Não é uma ruína antiga, nem um artefato de metal. É algo muito mais fundamental, muito mais orgânico e, ao mesmo tempo, inexplicável. É uma pegada, mas não uma pegada comum. Esta pegada tem 1,20 metros de comprimento, 1,20 metros de puro mistério, gravado em uma das rochas mais antigas e indestrutíveis do planeta, o granito. Esta não é uma simples depressão superficial na Terra. É uma impressão profunda, com contornos tão perfeitos que a anatomia de um pé humano é inegável. Podemos distinguir claramente os dedos, a curva elegante do arco plantar e o calcanhar robusto. Não há dúvida sobre sua forma. O que nos assombra, o que nos obriga a questionar, é o seu tamanho e, mais importante, o material em que está eternizada. Esta pegada colossal não está no barro, na areia ou em uma camada de sedimentos macios. Ela está cravada verticalmente em uma parede de granito maciço. O granito, para aqueles que não estão familiarizados com a geologia, é o bastião da resiliência terrestre. É uma rocha ígnea intrusiva, formada a partir do resfriamento lento do magma sob a superfície da Terra. Sua dureza é lendária. Escalar uma montanha de granito é um desafio para os alpinistas mais experientes. Quebrar um pedaço de granito exige ferramentas especializadas e um esforço considerável. Agora, imagine tentar esculpir uma forma tão precisa, tão organicamente humana, em uma rocha tão implacável. Sem ferramentas modernas, sem a tecnologia que temos hoje. A ideia é absurda. Os céticos, é claro, têm suas explicações. Eles dirão que é uma erosão natural, que o vento e a água, ao longo de milhões de anos, podem esculpir formas estranhas e enganosamente semelhantes a objetos conhecidos. Mas a erosão natural não cria os detalhes anatômicos de um pé humano. Ela não forma os 5 dedos distintos, a curvatura do arco, a proeminência do calcanhar, com uma precisão quase perfeita. A erosão natural tende a ser caótica, irregular, seguindo as veias e fraquezas da rocha. Esta pegada não é caótica, é intencional em sua forma, deliberada em sua existência. A rocha é a testemunha ocular, e ela está clamando por uma explicação que a ciência convencional tem dificuldade em oferecer. E se não for erosão? E se não for uma escultura? A única explicação geológica que poderia remotamente justificar a existência desta pegada é tão extraordinária que nos força a reavaliar a própria história do nosso planeta. Para que uma pegada humana, com todos os seus detalhes, ficasse gravada em granito, o cenário teria que ser o seguinte: alguém ou algo teria que ter pisado ali quando o granito ainda não era granito. Teria que ter sido magma, uma pasta incandescente e viscosa, ainda não solidificada. E não apenas isso.
O ato de pisar teria que ter sido seguido por um resfriamento e solidificação quase instantâneos, preservando a forma perfeitamente antes que as forças geológicas pudessem distorcê-la. Pense nisso. Uma criatura de proporções inimagináveis, andando sobre um magma pastoso, e a pegada dessa criatura é preservada como um fóssil de pedra, intocado por eras. Quando poderia ter acontecido algo assim? A ciência nos diz que a formação do granito é um processo lento, gradual, que leva milhões de anos. Mas e se houve um evento cataclísmico? Um evento tão massivo que reordenou a crosta terrestre, derretendo e solidificando rochas em um piscar de olhos? Um evento que a própria Bíblia descreve com detalhes aterrorizantes? A mente humana, condicionada por séculos de racionalismo, luta para aceitar tais possibilidades. Mas a rocha não mente. Ela apenas é. E ela nos apresenta um dilema irresolúvel dentro dos paradigmas atuais. A ciência não consegue explicar essa pegada gigante em granito sem recorrer a cenários que beiram o fantástico. E é exatamente nesse ponto que a arqueologia proibida se encontra com as narrativas antigas, aquelas que foram relegadas ao reino da mitologia. É aqui que a fé e a ciência, por vezes consideradas inimigas, começam a dialogar. Abra sua mente para uma passagem que muitos conhecem, mas poucos verdadeiramente compreendem em sua profundidade. Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Um texto curto, mas carregado de implicações monumentais. Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. Gigantes. Nefilins. Uma raça de seres de proporções descomunais, vivendo na terra antes do grande dilúvio. Por muito tempo, o conceito de gigantes foi tratado como uma metáfora, uma hipérbole para descrever homens poderosos ou tribos de grande estatura. Mas e se não fosse uma metáfora? E se Gênesis 6:4 não fosse uma lenda, mas um registro histórico, uma descrição literal de uma realidade que existiu? A pegada de 1,20 metros na África do Sul, esse fóssil impossível, não se encaixa perfeitamente nessa narrativa. Um ser com um pé de 1,20 metros de comprimento teria uma estatura que faria os maiores homens da história parecerem pigmeus. As proporções de um pé de 1,20 metros sugerem um ser humanoide, com uma altura estimada entre 7 a 10 metros. 7 a 10 metros. Imagine a imponência, a força, a presença de uma criatura assim. A Bíblia não é o único texto antigo a falar de gigantes. Lendas e mitos de todas as culturas, de todos os continentes, ecoam essa mesma ideia. Do Gilgamesh sumério aos Jotuns nórdicos, dos titãs gregos aos Patagones sul-americanos, a memória coletiva da humanidade parece guardar a lembrança de uma era em que seres de proporções gigantescas andavam sobre a Terra. Mas a ciência moderna, em sua busca por explicações racionais, descartou essas narrativas como folclore. No entanto, a pegada em Mpumalanga não é folclore. É rocha, é tangível, é uma prova física que não pode ser facilmente descartada. Ela nos força a reavaliar não apenas a história da vida na Terra, mas também a cronologia dos eventos bíblicos. O dilúvio, por exemplo, é frequentemente retratado como um evento de inundação global. Mas a magnitude de um cataclismo, capaz de derreter e solidificar granito em questão de horas ou dias, preservando uma pegada gigante, sugere um evento geológico de proporções muito maiores do que uma simples elevação do nível da água. Poderia ter sido um evento que reestruturou a própria crosta terrestre, um testemunho da fúria divina descrita em Gênesis. A localização da pegada
também é intrigante. A África do Sul é um continente com uma geologia complexa e antiga, lar de algumas das formações rochosas mais antigas do mundo. É um lugar onde os segredos da Terra estão profundamente enterrados, esperando para serem descobertos. E essa descoberta desafia o tempo. A datação do granito em que a pegada está gravada é estimada em 200 milhões a 3 bilhões de anos. Sim, você ouviu corretamente. Bilhões de anos. E aqui reside o cerne do mistério e o desafio à nossa compreensão. Se a pegada é de um ser humanoide, e se o granito onde ela está tem bilhões de anos, as implicações são devastadoras para a cronologia evolutiva aceita. A ciência nos diz que os hominídeos surgiram há poucos milhões de anos. A humanidade, como a conhecemos, existe há apenas algumas centenas de milhares de anos. Como, então, uma pegada de um ser com anatomia humana estaria gravada em uma rocha de bilhões de anos? Existem duas possibilidades. Ou a datação do granito está errada, ou a nossa compreensão da história da vida na Terra está fundamentalmente incompleta. Mas a datação de rochas ígneas como o granito é um dos métodos mais robustos da geologia. É difícil contestar seus resultados sem descreditar toda a disciplina. E se o problema não estiver na rocha, mas em nossa narrativa? E se a história que nos contaram sobre a origem da vida e da humanidade for apenas uma parte de um quadro muito maior e muito mais antigo? A teoria de que o granito estava em estado pastoso quando a pegada foi feita é a única que consegue conciliar a forma perfeita com a dureza do material. Isso implicaria que a criatura pisou ali durante um período de intensa atividade geológica, talvez durante a formação inicial da Terra, ou, como sugerem alguns pesquisadores, durante o próprio dilúvio, quando se romperam todas as fontes do grande abismo. Gênesis 7:11. Um evento que poderia ter envolvido o vulcanismo em escala global e a reconfiguração de continentes. A ideia de que seres gigantes caminharam sobre um mundo ainda em formação, ou em meio a um cataclismo primordial, é uma imagem poderosa. Ela nos conecta diretamente com as narrativas de um tempo anterior à nossa civilização, um tempo de proporções épicas e eventos transformadores. A pegada de 1,20 metros em Mpumalanga não é apenas uma curiosidade geológica. É um portal para um passado esquecido, um convite para questionar as certezas e explorar as fronteiras do conhecido. Muitos tentarão descreditar essa evidência, dirão que é uma pareidolia, a tendência de ver formas reconhecíveis em objetos aleatórios. Mas observe as imagens com atenção. Os detalhes são muito específicos para serem meramente aleatórios. A simetria, a proporção, a distinção dos dedos. Não é um rosto em uma nuvem, é uma pegada. Outros argumentarão que é uma fraude, uma escultura moderna. Mas a escala do trabalho, a dureza do material, a falta de marcas de ferramentas e a integração perfeita com a matriz rochosa anulam essa possibilidade. Esculpir algo assim em granito maciço seria uma tarefa hercúlea, mesmo com tecnologia moderna, e deixaria vestígios inegáveis. A rocha não mente. Ela apenas guarda seus segredos até que os olhos certos estejam dispostos a vê-los. A pegada de 1,20 metros não é apenas uma aberração. É uma anomalia persistente que se recusa a ser ignorada. Ela nos convida a reconsiderar o que sabemos sobre a história da Terra e da humanidade. Ela nos força a olhar para as escrituras antigas, não como meros contos, mas como possíveis registros de eventos que a ciência ainda não consegue compreender totalmente. Os Nefilins, os gigantes de Gênesis 6, podem não ser apenas uma lenda. Eles podem ter deixado sua marca, literalmente, no alicerce do nosso mundo.
Uma marca tão profunda e duradoura que, mesmo bilhões de anos depois, ainda nos faz questionar: quem andou por aqui? E o que mais a Terra esconde sob sua superfície, esperando para ser revelado? Esta pegada é um lembrete de que o mundo é muito mais antigo e misterioso do que imaginamos. Que há histórias gravadas na própria pedra, esperando que tenhamos a coragem de lê-las. Ela nos desafia a expandir nossa mente, a questionar as narrativas oficiais e a buscar a verdade, não importa o quão extraordinária ela possa ser. Se você se sentiu intrigado, desafiado e compelido a explorar mais a fundo os mistérios do nosso passado, então você faz parte da nossa comunidade. Não se esqueça de se inscrever no canal Monte que Fala, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e compartilhar este conteúdo com aqueles que também buscam a verdade por trás das lendas. Juntos, vamos desvendar os segredos que a história tentou nos esconder.